Quem compara, escolhe a melhor. Unicatólica EAD. Supermercado JV, uma economia para você. Unopar Quixeramobim, Rua Doutor Monteiro Filho, número 130, Centro. Brisanet, levando o mundo até você. Tomás, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Muito obrigado por ceder um pouquinho do seu tempo para a gente falar um pouquinho sobre isso. Vamos bater um papinho sobre esse momento de pandemia. Doutor Marlos, a gente foi pego de surpresa com todo esse momento de pandemia que a gente está vivendo. Todos os serviços também foram, de certa forma, afetados. Eu queria que o senhor pudesse dar um panorama aqui para a gente acerca de como é que os serviços de odontologia foram afetados nesse momento de pandemia, né? Como foi que o senhor viu? Para a gente começar aqui o nosso papo, depois a gente vai entrando um pouquinho mais na nossa pauta, mas de certa forma, como foi que a pandemia afetou os serviços de odontologia, na visão do senhor? Pronto. Cabe ressaltar, Alexandre, para uma breve introdução, que é uma doença nova que virou a sociedade global como um todo de cabeça para baixo, e a odontologia ela não ficaria de fora disso também, porque a gente tem que se reorganizar de uma forma geral quanto sociedade para poder a gente conseguir voltar, primeiro enfrentar essa pandemia e depois voltar a uma normalidade, se é que podemos dizer assim, entendeu? Então, assim, a odontologia, nós temos hoje no Brasil mais de 2.600.000 profissionais de saúde. E segundo uma pesquisa da Universidade Federal do Rio de Janeiro, do curso de Engenharia, que eles fizeram um levantamento através dos dados do Ministério da Economia e do Trabalho, os profissionais que mais estão expostos por estar na linha de frente são os profissionais de saúde, lógico, e dentre os profissionais de saúde se encontram os técnicos de saúde bucal, os cirurgiões dentistas, com cerca de 100% de exposição ao contágio, e em seguida vem os técnicos de enfermagem, com 97,3%, seguido dos médicos, ginecologistas e obstetras. Então, esses são os profissionais mais expostos. Então, a gente teve que se reorganizar. E por que desse percentual? Porque nós temos um contato com o paciente muito próximo. E quando a gente usa aquele motorzinho, que é a caneta, né, a rotatória, ela joga gotículas de água no ar, que é o chamado, um spray, que a gente chama de aerossol. E esse aerossol ele pode contaminar os profissionais da saúde bucal e também o paciente. Então, por esse motivo, a gente teve que se reorganizar dentre os parâmetros de biossegurança, né, e de proteção para a gente poder conseguir fazer um atendimento de qualidade e também com segurança. Pois prestando bem atenção, e se a gente for analisar a fundo, realmente os profissionais, os cirurgiões dentistas, os profissionais que trabalham diretamente com isso, lidam justamente porque a pessoa não vai fazer um serviço odontológico com a máscara, não tem condição. E justamente estão justamente no espaço onde você tem a probabilidade do vírus circular com maior facilidade, que é justamente a boca. Doutor, Isso mesmo. E de que forma e que tecnologia ou que materiais vocês estão utilizando para tentar diminuir, não sei se diminuir esse contato, mas pelo menos amenizar de certa forma esse contato? O fortalecimento do uso dos EPIs, ele é importante nesse momento para ajudar nessa prevenção também? Sim, nós que estamos na linha de frente, assim como os outros profissionais de saúde, a gente tem que estar 100% ligado nos EPIs, né? Usando todos os EPIs, que são os mais comuns, né? Que segundo a OMS, o Ministério da Saúde, o Conselho Regional de Odontologia recomenda, que é o gorro, o óculos de proteção, a máscara, se possível, N95, para dar uma maior segurança, né? O jaleco, se você puder também um propé, que é tipo como se fosse um gorro para os pés,
E também o protetor facial quando você for fazer procedimentos que tenham maior risco de contaminação, como procedimentos cirúrgicos ou procedimentos endodônticos, ou que tenham um sangramento, entendeu, na cavidade bucal. Então, esses são os nossos EPIs. Fora isso, a gente utiliza, como que não era tão frequente, mas que na pandemia passou a ser mais frequente, o álcool gel, a lavagem das mãos, que é mais eficiente do que o próprio álcool gel. Na recepção, a gente mantém os pacientes no distanciamento de 1 metro, né, entre uma poltrona e outra, dando álcool gel para ele, fazendo a investigação se ele possui algum sintoma. A gente aconselha que o paciente não venha se estiver tossindo ou se estiver com alguma coriza, febre, dor no corpo, fraqueza. Então, esses são os cuidados. Além disso, a gente faz o agendamento dos pacientes. Tudo isso não sou eu que estou recomendando. É o Conselho Regional de Odontologia, seção do Ceará, juntamente com o Conselho Federal de Odontologia. Entendeu? Então, esses são os cuidados que a gente está tendo. No início da pandemia, que foi meados de março, a gente ficou somente com atendimentos de urgência e emergência, tanto no público quanto no particular, né, nos consultórios particulares. E com o passar do afrouxamento do isolamento social e das fases de volta à economia, a gente está podendo fazer alguns outros procedimentos, mas lógico, com toda a segurança, a biossegurança que a nossa área pede a todos os cirurgiões dentistas e a todos os técnicos e auxiliares de saúde bucal. Doutor Marlos, a gente sabe que os serviços especificamente os serviços de saúde, eles não são serviços essenciais e não pararam nesse período de pandemia, como o senhor já falou. Eles tiveram, claro, momentos mais críticos, alguns especificamente justamente por conta dessa dificuldade do distanciamento, do isolamento, de cidades que entraram em lockdown, enfim, com maior cuidado em março, abril, maio. E depois que chegamos a uma certa flexibilização, esse plano de economia, os serviços começaram a voltar de forma paulatinamente à sua normalidade. E aí eu pergunto, quem está em tratamento dentário, por exemplo, o cara tem um aparelho, precisa fazer a manutenção todo mês, precisa ir no dentista todo mês, ou está fazendo um tratamento dentário, esse tratamento não pode ser interrompido, eu posso continuar fazendo esse tratamento, eu posso negociar com o meu dentista essa visita periódica, mesmo nesse período de pandemia? De uma forma geral, existe, segundo o próprio governo, nas fases de transição, que a gente pode atuar em alguns outros procedimentos. No caso especificamente da ortodontia, ela traz danos irreparáveis se o paciente ficar vários meses sem fazer a manutenção. Uma dessas é a anquilose do dente. O que é a anquilose? É o dente ficar preso no osso e a ortodontia não conseguir movimentá-lo mais, o que inviabilizaria o tratamento ortodôntico. Então, assim, o paciente tem que ter esse cuidado, né, de agendar suas consultas, ir de maneira na hora correta, sem atrasar, para que não haja aglomeração. E o cirurgião dentista dentro do seu consultório vai fazer essa parte da biossegurança, para que não ocorra nenhum risco, tanto para o paciente quanto para o profissional, né? Agora, sim, procedimentos mais estéticos, no momento ainda não tá sendo aconselhado, como clareamento e alguns outros procedimentos. Mas, de uma forma geral, você ver com o seu cirurgião dentista sobre o seu tratamento, mas assim, o ideal é não parar. A gente faz de uma forma em que não traga risco nenhum para o paciente e nem para o profissional. Pois bem, e falando especificamente dos profissionais, o que mudou na rotina, Marlos, em relação a esses dias? Vocês também, claro, estão na linha de frente, são os mais vulneráveis, mas de certa forma a rotina de vocês também mudou bastante, né? Porque essa doença ela
não livra ninguém. Isso. O que mudou na rotina de vocês? Elistênio, principalmente a questão da aglomeração, porque assim, você sabe que uma recepção de consultório, ela sempre tem muita gente, né? Seja em consultório dentário, como em clínicas médicas, enfim. Então a gente teve que ter mais prudência, mais organização, mas eu gostaria de ressaltar aqui um fato que talvez poucas pessoas fiquem atentas, que é assim, além dos impactos para a nossa saúde quanto aos riscos, né, que os profissionais têm, eu gostaria de comentar sobre os impactos financeiros, né, que alguns profissionais atuam no serviço público, outros apenas no serviço particular. Então, o governo federal, só após 5 meses de pandemia, que já contando a partir de março, que sancionou uma lei dando um microcrédito para as pessoas, para profissionais liberais, pessoas físicas, onde os cirurgiões dentistas estariam incluídos. E esse tempo que levou de demora para essa liberação fez com que vários consultórios dentários, não aqui no município, mas principalmente Fortaleza, viessem a fechar, entendeu? Então, vários profissionais fecharam seus consultórios porque não conseguiram manter. E o governo federal, de uma forma muito atrasada, só agora liberou essa linha de crédito. Tanto é que o Conselho Regional de Odontologia, ele publicou que 82% dos dentistas continuaram trabalhando. Trabalharam por quê? Porque precisam, porque tem suas famílias para sustentar, tem seus funcionários para manter, entendeu? Então, o desejo de muitos era ter parado, né? Mas muitos não puderam parar por conta disso, por falta de um auxílio, né? Porque, assim, manter um consultório não é barato, entendeu? Então, mudou essa questão da organização, mudou a questão financeira. Alguns tiveram queda, outros foram demitidos, outros tiveram uma redução no seu atendimento. Então, de certa forma, além da biossegurança, também teve essa questão financeira. Marlos, para a gente finalizar o nosso papo, de que forma ou quais lições essa pandemia também vai deixar para o setor dos serviços odontológicos? A gente sabe que essa pandemia está mexendo de todas as formas nas nossas vidas, está mudando a nossa rotina de trabalho, está mudando a nossa rotina dentro de casa. Eu até estava conversando esses dias. Eu nunca tinha lavado tanto as compras, nunca tenho limpado tanto as compras do supermercado como nesse período. Mas é o que temos para hoje, e esses hábitos, eu acho também que esses hábitos simples de lavar as mãos, ou chegar da rua, já ir tomar um banho, já trocar de roupa, né? Esses hábitos de higiene que a gente é muito relaxado também, né? E relaxa muito, e a pandemia nos forçou ainda mais a redobrar esses cuidados. Eu acho que esses hábitos vão ficar para sempre aí para muita gente. E para os serviços odontológicos, Marlos, o que fica de ensinamento? O que fica depois que essa pandemia passar e esse momento difícil passar? O que fica de ensinamento, de aprendizado desses dias que estamos vivendo? Imagine aí, Elistênio, eu atendo todos os dias. E eu tenho uma mãe que é do grupo de risco, né? Ela é uma idosa, hipertensa, enfim. Imagine você atender 20, 30 pessoas e você chegar em casa e não poder abraçar sua mãe, tentar manter um certo distanciamento, porque quem é profissional da saúde não pode fugir, porque a gente não pode negar um atendimento, entendeu? Então a gente fica sempre receoso ao chegar em casa. Eu chego em casa, como eu tenho um andar em cima, então eu só vou lá embaixo para comer algo, para tomar alguma água, um suco, e depois eu me recluso no meu quarto, né? Porque é uma forma de eu manter uma certa distância dos meus familiares. Porque, assim, se a gente vai no mercantil, a gente pode estar ali circulando no vírus. Aqui também, no consultório ou em qualquer outro ambiente de saúde, por mais cuidados que a gente tenha, o vírus ele está circulando, entendeu? Então a gente fica sempre receoso.
Então, hábitos simples como esse de lavar as mãos, que em outros países é uma questão normal, para a gente com certeza vai seguir. E isso vai ser bom, porque a gente vai conseguir transmitir menos doenças. Não só a Covid, mas entendeu? Outras doenças. Então, eu quero deixar aqui uma atenção especial para as pessoas, que elas tenham cuidado ao direcionar a mão à boca. O ideal é que não direcione, mas que ela esteja sempre limpa, porque a boca é um dos principais meios de disseminação, de transmissão, de contágio da doença, entendeu? Então, assim, quando for pegar algo do delivery, ter o cuidado de higienizar. Quando for no mercantil, ter o cuidado de higienizar as coisas, porque geralmente a gente leva o alimento à boca, a gente leva a escova à boca. Então a gente tem que ter esse cuidado, porque a gente nunca sabe se a nossa mão está contaminada ou não. Então todo o cuidado é pouco. E cada um tomando o cuidado devido vai fazer com que a gente chegue. Eu creio que a gente já chegou nesse pico e a gente agora vai começar a decrescer nos casos, né, nos óbitos, e aí a gente vai conseguir estabilizar. Mas se todos fizerem a parte, não é só o profissional de saúde, o paciente, o indivíduo da sociedade tem que ter esse cuidado também para com o outro, não é só com a gente, é com o outro também. Porque eu posso não ter nenhuma manifestação de gravidade se contrair a doença, mas minha mãe pode, por ela ser do grupo de risco. Então a gente tem que ter compaixão com o outro. Então é isso, é a gente ter cuidado e ter sempre em mente que o que a gente não quer para si, a gente não quer para o outro. E por isso o cuidado é extremamente importante. E ainda mais nesse momento, a responsabilidade é de todos, né? É de cada um e de todos. Né? Se a gente, cada um fizer a sua parte, a gente já é um caminho de enfrentamento muito, mas muito grande nesse momento de pandemia. Marlos, muito obrigado pela entrevista, por você dar um pouquinho do seu tempo para a gente conversar um pouquinho mais sobre esse assunto. Novas oportunidades surgirão para a gente conversar mais e foi um prazer.